Quando falamos de tecnologia, às vezes parece uma coisa só, não é verdade? Mas não, gente, tecnologia é muita coisa. Tecnologia é muita coisa. E o papo de hoje é sobre uma parte da tecnologia que sem ela quase nenhuma outra existiria. A gente vai falar de conectividade, que nada mais é do que a capacidade de comunicação entre os dispositivos. Você já parou para pensar nisso? Pois é, pense agora. Comunicação, gente, é crucial. Sem ela, nós, seres humanos, você, ser humaninho que tá aí, nós não teríamos evoluído. Sem comunicação, nada evolui. A gente pode dizer o mesmo da tecnologia. Sem conexão, quase nada seria possível. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso, fica à vontade, pega seu café, toma uma água e se hidrata. Porque hoje a gente vai ter um daqueles papos, gente, super interessantes que eu adoro. E eu sei que vocês também curtem. A gente vai conversar sobre cidades inteligentes. Pois é, saber que você que tá aí vai viver para ver uma cidade inteligente? O futuro tá mais perto do que vocês podem imaginar, gente. Para conversar comigo hoje, temos aqui duas pessoas de peso. Temos André Rizzo, que é Consulting System Engineer na HPE Aruba, ou seja, sabe tudo de conectividade. E ela, que é diretora de vendas na Scansource e possui um mestrado em cidades inteligentes. Rafaela Silva, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado pela presença. E é importante falar que o programa de hoje é realizado em parceria com a Aruba Networks, que é uma empresa do grupo HPE e é líder em conectividade no mundo. Se a gente vai falar de conectividade, não teria ninguém melhor para falar sobre isso do que a Aruba. Muito bem, chega de introduções e vamos começar o nosso bate-papo. Gente, Rafaela e André, primeiro vamos contextualizar as pessoas. O que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente pode ser muita coisa, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente começa sempre... A discussão de cidade inteligente, ela vem de muitos anos. Em 2010, ela trouxe um componente importante que é a tecnologia. Mas uma cidade inteligente não é só tecnologia. Ah, que legal. Ela tem várias dimensões, né? Então, desde as institucionais, né? Principalmente o governo, que tem uma série de regras, uma série de leis, né? E que a gente precisa cumprir. O setor público como um todo é bem complexo. O humano, né, que são as pessoas que estão envolvidas na cidade, o ambiental, então existem muitas dimensões. Mas assim, chegamos num momento que ter tecnologia não é ser uma cidade inteligente, mas ser uma cidade inteligente passa pelo uso da tecnologia, né? Então, eu acho que é um pouco disso. A definição é ampla, né? Você não tem algo escrito em pedra, né? Cidade inteligente é a cidade que se encaixa em tais quesitos. Se você for pensar, cidade inteligente é qualquer cidade que use mecanismos, sistemas, qualquer coisa para resolver problemas. Então, se você tiver um algoritmo legal no papel para resolver o trânsito, você já está caminhando em um padrão de cidade inteligente. Lógico que hoje em dia, falar de cidade inteligente e não falar de tecnologia e conectividade já não funciona. Não dá para falar de vida sem falar isso. Exato. Então, esse é o ponto. Então, a gente vai desde digitalização dos sistemas burocráticos do governo, da saúde, de você ter a parte de prontuário eletrônico, monitoramento de câmeras, na parte de meio ambiente. Você tem a parte dentro de cidades, monitoramento de rede de esgoto, por exemplo, de bueiros, que mais? Sensores. Mas isso é legal, né? Porque quando a gente fala, pô, muito legal. A gente conversa antes aqui, viu, gente? A gente fica batendo papo, a gente toma umas coisinhas pra gente ficar mais soltinho, não, mentira. Mas a gente já tava batendo papo aqui antes, e a gente tava falando um negócio que eu achei curioso, porque quando a gente fala cidade inteligente, eu, pelo menos, já vem aquela ideia dos Jetsons, né? Já fala, é o carro autônomo, um carro que a minha cama vai levantar, vai me dar um banho sozinho, já vou me colocar dentro de um carro, vai me levar pro trabalho, qualquer coisa assim. E não é, né? Pô, isso que você falou agora eu achei demais. Não, já vem esse conceito antigo, sem antes pensar na tecnologia, né? Cidade inteligente, ela remete de muito tempo, mas mais forte quando chegou os protocolos de Kyoto, sustentabilidade, aí começou a vir. E junto com isso veio a banda larga,
né? Que é uma coisa que levou internet para todo mundo. Aí quando chegou, né? Poxa, banda larga, precisamos atender às metas de emissão de carbono e também a competitividade das cidades e como é que o cidadão... E também aquela questão antiga que a gente estudava na escola, o êxodo rural, né? Mas ainda existe uma migração massiva para os centros urbanos. Então, assim, tudo isso meio que convergiu. E aí caiu no que eu falei da banda larga, né? E nos dispositivos celulares e todos os outros, né? Que a gente usa. E aí o que acontece? Começou a pensar, poxa, e tudo isso gera dados. E gera dados, quando a gente fala de sensoriamento, é o que o Riso falou, é o do mais absurdo, né? Do celular, da câmera, de inundação, de áudio, de trânsito, de semáforo, cara, sei lá, você pode ter zilhões de sensores. E esses sensores, eles geram dados. E agora não, né? Já faz um tempo que a gente vem falando, tipo, e esses dados, eles vão servir para a gente desenhar melhor a cidade, né? Como ela se comporta. Uhum. Então, a gente vai aplicar no trânsito, a gente vai aplicar na eficiência energética, a gente vai aplicar na segurança pública ou na educação. Então, assim, vem dessa questão da geração massiva de dados, o que a gente faz com isso, mas eu acho que falando de conectividade, a gente já tá lá nos dados, né? Mas a gente falta falar assim, beleza, e como é que esses dados entram? Sim, total. O seu celular tá ligado em uma rede, o sensorzinho que tá ali tá ligado em alguma coisa. E isso funciona como, né? Porque é muito comum a gente preocupar com o que tá pendurado. A câmera é bem legal. Deixa eu ver o que é muito legal aqui. LED, né? As lâmpadas que economizam. É muito legal, né? Elas estão autônomas, estão numa rede, dá para acender e apagar, né? De acordo com, né, uma rede. Os semáforos estão ligados numa rede de dados, né? Dá para configurar isso logicamente. Então a gente está muito acostumado com o que a gente vê. O que a gente imagina, tipo Jetsons, né? O carro vai voar. E se a gente tivesse o carro que voasse, como que isso ia estar interligado? Qual que é a infraestrutura que está por trás? Acho que é isso que a gente vem falar um pouquinho. Exato. Isso é um ponto importante, né? Porque você tem, de novo, uma quantidade de dados gigantesca sendo gerada, né? E, legal, a ponta, você cuidou, você está gerando dado. E o que você faz com esses dados? Isso é demais, né? Vamos pegar o trânsito, por exemplo. Eu tenho um monitoramento do trânsito. Legal, mas e aí? Legal, eu sei onde tem trânsito, eu posso pôr num mapinha, aqui tá parado. Ou eu posso trabalhar em medidas de engenharia de tráfego para melhorar. Tem todos esses pontos. Por isso, quando você já perguntou o que é uma cidade inteligente, já não dá pra definir. Já errei, já comecei errando. Eu gosto assim, gente. Eu gosto cara, assim que a gente vai pra frente. Mas aí, vamos lá, uma outra pergunta aqui. Quando a gente fala, uma cidade inteligente, parece que a responsabilidade é do prefeito. Votei no prefeito. Prefeito que vai fazer a cidade inteligente. É isso ou não? Quem que se conversa, quem que resolve? Porque, por exemplo, você citou aí, e a gente tá em São Paulo, não tem como, né? Se tem uma coisa que deixa todo mundo em São Paulo louco, é o trânsito. Então, vira e mexe, a gente volta e fala, e o trânsito, né? E o trânsito? Se a gente estivesse morando, ou se o mundo já tivesse resolvido isso, a gente já tá falando de outras coisas. Mas, por exemplo, a gente tem o aplicativo do Waze, que ele já faz isso, né? Teoricamente, né? Eu não sei como é que é o algoritmo do Waze. Mas ele já sabe, caiu uma árvore ali na frente. Tem que te jogar por outro lado. Então, teve um acidente, tem que te jogar por outro. Quem que vai conectando essas coisas? Eu faço as perguntas difíceis, eu sabe, né? E a gente vai bater um papo. Então, a gente tem que dar um passo para trás, porque você tem diversas esferas de influência. Então, por exemplo, o governo federal tem um programa, lá você vê no GovBR, de cidades digitais. Legal. E onde você tem um incentivo para cidades, que acho que é dado para as prefeituras, para investir na digitalização dos sistemas, no fornecimento de acesso aos sistemas para os usuários e tudo mais. Mas vamos pegar aqui em São Paulo, por exemplo. Então, se você pega um exemplo, o metrô. Vamos pegar um monitoramento de engenharia. O metrô não é responsabilidade da prefeitura, se eu não me engano é do Estado. O metrô é estadual. Então, quer dizer, aí é responsabilidade do Estado. Mas e praças e acesso, por exemplo, a sistemas ou a internet em praças públicas? Isso já é da prefeitura. Mas e algum outro exemplo? Isso já é federal. Então,
É difícil. Essa resposta, na verdade, eu não tenho. Eu tô até jogando para Rafaela, mas não tem uma responsabilidade, porque você não tem um sistema único que é uma cidade única, né? Uma inteligência suprema que vai comandar a cidade inteira. Você tem diversos sistemas que podem se falar ou não, Legal. né? Que, de novo, trabalhando para resolver problemas, mas não necessariamente unificados num ponto único, onde o prefeito ou o governador que seja tem esse controle único, decide, um gênio do mal, assim, não. Assim, exatamente isso. Eu também não tenho uma resposta, né? Mas a cidade inteligente, ela, assim, com muitas discussões na vida, né? Saúde, segurança, ela não tem como ter um caráter, como é que eu posso falar? Reducionista. Não tem como você ficar recortando, né? Você tem que ampliar a discussão. Então, assim, quando a gente amplia a discussão, não tem dúvida que o governo é um dos protagonistas, né? Só que, assim, o governo, o setor público, né? Ele tem a diretriz das cidades inteligentes, tem os municípios, tem alguns serviços que são prioritários de acordo com a natureza de uma cidade. Tem cidade que é logística, ela está muito preocupada ali com o tráfego entrada. Tem cidade que tem problemas de segurança, saidinhas de banco, essas coisas. Então, é um outro tipo de problema. Então, as cidades, elas têm vocações e têm problemas mais latentes ou não, né? Então, assim, quem tem que olhar isso? O setor público, né? Mas quem trabalha junto com o setor público? Outras esferas, por exemplo, o acadêmico, né? Existem setores de pesquisas, grandes universidades, olhando isso, até desenvolvendo software, integrando com o Waze, como você disse. Não adianta você ter um Waze, você tem que fazer o Waze pensado, né? Pegar os APIs, né? Sei lá como é que funciona, e transferir isso para algo que sirva à população, né? Esses dias eu conversei com uma das prefeituras num projeto nosso conjunto, e eu falei, mas vocês não têm um portal do cidadão? Não, a gente usa o GovBR, ou seja, a própria prefeitura já usa a autenticação, né? Sabe quando a gente autentica na internet? Sim. Você pode usar o portal do governo federal para autenticar nos serviços municipais, né? O que é legal. Então, assim, existe o setor acadêmico, o governo, o setor acadêmico e também a indústria, né? Porque os grandes fabricantes, como a gente está aqui com a Aruba e tantos outros, eles também têm um papel importante, né? De viabilizar isso tecnicamente. E também tem outro setor, as grandes indústrias, as indústrias pequenas, as startups, né? As coisas que são pensadas para aquele segmento, né? Então, acho que é isso, né? São alguns setores, protagonista é o governo, mas a gente tem outros que, na minha opinião, é muito a própria indústria e o setor acadêmico. A população também, mas a população hoje, no Brasil, a gente não é tão ativo assim, né? Então, a gente fica aí como usuários, espectadores, assim, da tecnologia. A gente acaba ficando... Mas que legal. Então, basicamente, é cada um entender a sua responsabilidade e o que pode fazer para todo mundo junto. Ó, gente, coisa bonita de comunidade, hein? Todo mundo junto, cada um fazendo o que pode pra gente evoluir e usar melhor os dados. Dados são informações, viu? É inteligência, quando você usa bem essa informação. E aí, vamos aqui para um papo que vocês já tinham batido antes, e tem uma pergunta que eu acho bem legal. E euzinho aqui, a pessoa que tá vendo a gente, eu quero construir uma cidade inteligente ou não? Quem tá assistindo, quer construir uma cidade inteligente? Olha, não sei se eu entendi muito bem, né? Mas assim, você como cidadão... Isso. Você como cidadão, assim, é investir no próprio capital humano. É você se digitalizar, é você usar os serviços públicos e até privados que tem. É você entrar por meio digital. Você não ser resistente a isso. A gente tem os medos. A gente tem o medo da segurança dos nossos dados, a gente tem o medo das redes sociais. Mas não é só rede social, né? É o que você falou. É usar o Waze, é usar os serviços, é usar o e-gov, é ter sua carteira de trabalho e também de trânsito digital. É você ter o seu prontuário, é você estar no SUS ali com o seu cadastro. É você fornecer, às vezes, a câmera da frente da sua residência para por exemplo, acho que São Paulo é o Citicam, não posso estar falando alguma coisa errada, mas as cidades têm algumas cidades têm a colaboração de imagens. Então, você pode ser um ator nesse processo, né? Você é participante. Ser ativo ainda. Mas assim, você construir, hoje esse negócio de você vou construir do zero, nada se constrói do zero. Você vai tendo pequenos progressos rumo a uma cidade mais inteligente, mas não um logo de Smart City. Você vai rumo a ser cada vez mais inteligente. Tem um exemplo bem legal nessa, porque eu tive que estudar um pouco para falar aqui. Mas eu tava vendo, não, brincadeira, mas eu tava vendo um case bem legal, que é a cidade de Medellín, na Colômbia.
que era uma cidade que era considerada uma das mais perigosas do mundo por causa do Pablo Escobar e tudo mais, né? E hoje a cidade, ela não posso afirmar se ela é super segura, mas ela é muito mais segura do que ela era. Ela ganhou vários prêmios de arquitetura, urbanismo, de construção, porque eles começaram tanto o governo quanto a população começaram a investir muito na revitalização dos bairros, em reforma. Então você tem, por exemplo, você tem vários bairros, várias casas, prédios, que o pessoal já tem muita consciência do construir verde. Então tem painel de fotovoltaico para captar energia solar, você tem captação de água da chuva, você tem um planejamento, foi feito um replanejamento de ruas e tudo mais. Então você tem a parte do monitoramento também para ajudar na segurança. Eu estava vendo, eles ganharam até um prêmio, eu não lembro o nome do prêmio, mas é considerado o Oscar do urbanismo e tudo mais. E é uma cidade que você, sei lá, 20 anos atrás, você tinha medo até de falar que Pablo Escobar ia aparecer na sua porta, né? Era super perigosa. E hoje eles conseguiram, veio uma parceria, vamos dizer, público-privada, né? Com uma conscientização da população. Lógico, teve um investimento, nada de graça, né? Teve um retorno muito grande, uma valorização muito grande no setor imobiliário, mas eles conseguiram reverter não só a parte de segurança, mas também de revitalizar a cidade como um todo. Que legal, Bem legal esse case. que legal. E aí eu acho interessante isso que vocês colocaram, porque passa muito pela resistência da população, né? E é isso, eu não sei, vou chutar aqui, será que não falta um pouco de comunicação, né? Sei lá, aparece na TV, você que tá na sua casa, tem uma câmera, entra no CityCam, que legal, eu nunca tinha ouvido falar isso. Olha isso, trabalhando com tecnologia há anos, tinha ouvido falar que eu tenho com a minha câmerinha lá, posso inscrever ela. Não sabia isso, é muito legal, né? Ou então, o Fernando, que fica aqui das câmeras, vocês sabem, né? A gente adora conversar, agora, o assunto do momento, ChatGPT, todo mundo falando de ChatGPT, todo mundo resistente, com medo, apavorado. Até o pessoal que trabalha em tecnologia fala, não, isso aqui vai melhorar a vida, tá chorando, morrendo de medo de perder o emprego. E não, talvez, abraça, e vamos lá que a gente vai chegar num futuro melhor, né? É isso aí, acho que a gente tem que abraçar, assim, como você sabe, estou na tecnologia há, não vou falar muitos anos, mas há mais de 18 anos, né? E é isso, né? A tecnologia, ela é uma forma, ela é um meio para você chegar lá, né? Então, a gente tem como lutar contra, você tem que buscar as melhores práticas, do jeito que tudo tem o viés bom e o ruim, né? A tecnologia é a mesma coisa. E o governo, o setor público é muito assediado, como a gente está aqui com o fabricante, por vários fabricantes. Então, existe um desafio institucional de colocar tudo isso para funcionar, né? E é por isso que a gente precisa de seriedade na tratativa, né? Tanto da gente, da indústria, né? Que a gente aqui só uma parte dos representantes, mas a gente tem que ter seriedade ao propor uma solução, ao pensar se essa solução vai ser realmente usada, se vai ser só um marketing, né? Se ela vai ter continuidade, se vai ter manutenção, se aquele produto que foi colocado ali, sei lá, vai ter suporte, vai ter assistência, vai durar quanto tempo? É a prova de futuro, porque a gente tem que pensar também que a tecnologia ela tem que começar a vir a prova de futuro. Isso é ótimo. Né? Não dá para você colocar um negócio hoje que dali a um ano perca o suporte e não funcione mais, né? E é o que a gente vê. Há 18 até mais anos eu participo indiretamente de processos, né, de desenhos de soluções para cidades, né? Já participei de câmeras, de painéis fotovoltaicos, de Wi-Fi, que é propriamente o nosso tema aqui, de conectividade, de data center. E às vezes eu volto anos depois naquele mesmo local e assim, tá inutilizado. Né? Então isso acontece também. É triste, né? Opa, porque a gente que é cidadão é que investimento jogado fora. A gente vê isso tanto, né? E assim, não é só o setor público, ali tem problemas de todo mundo. Mas acho que cada vez está sendo melhor pensado. Eu vejo que cada vez mais o setor público está se preocupando em fazer a coisa certa. Eu também acho. E eu concordo com você e acho que a gente às vezes é muito injusto com o setor público, porque todo esquema de corrupção, de um lado que tem o setor público, do outro tem alguém do setor privado. Pega lá, sempre tem uma empresa privada participando da corrupção ou desses abandonos. A gente sabe que isso é verdade. Você comentou, André, de Medellín, né? Uma cidade exemplo aí.
Tem alguma outra cidade exemplo de cidade inteligente assim no mundo que possui alguma tecnologia da Aruba? Tem um caso legal que é a Cidade do México, por exemplo. Que tem. A Cidade do México ganhou o certificado do Guinness Book de cidade com maior número de pontos de acesso de conectividade, né? São 21.500 access points Wi-Fi distribuídos pela cidade, fornecendo acesso aí para o pessoal para sistemas do governo, conectividade básica, né? Para acesso aos sistemas para o cidadão poder usar os aplicativos, os programas e tudo mais. Que lembra bastante coisa. Foi feito em conjunto com a Telmex, né? A Aruba, a Telmex e a Prefeitura da Cidade do México. Que demais, isso. 21.500. Guinness Book. Nossa, se fosse a pergunta que talvez você faria. Por favor, a gente tá aqui pra bater papo, jogar a conversa fora. 20.500 pontos. 21 mil. 21.500 pontos de acesso. Gente, pontos de acesso são access points, é o que a gente tem aqui para fornecer. Mas assim, marketing à parte, como que funciona a gestão de tudo isso? Imagina 20 mil pontos de acesso conectado com não sei quantos, vamos imaginar 10 cidadãos pendurados ali, né? Usando os serviços públicos. Eu queria que você passasse isso desde... Como que você faz a gestão disso? Se eles usam só serviço público, se ele usa também o WhatsApp, o YouTube e o Facebook deles, se isso é permitido ou não, porque eu fiquei curiosa, né? Uma coisa é você ter uma praça, que nem você pode até comentar daqui de perto, que tem aqui um Wi-Fi iluminando para os cidadãos poderem se conectar. Mas uma coisa é você ter uma cidade praticamente toda iluminada, né, com internet Wi-Fi. Então, a gestão é feita através do Aruba Centro, né, que é o sistema de gerência em nuvem da Aruba, e aí você consegue concentrar aí todos os access points num ponto único, tem visibilidade e tudo mais, você consegue dividir por regiões, tal. Então tem as configurações distintas, ou por grupos, ou pode ser a mesma para todo mundo. E aí você tem toda a parte de alarmes, monitoramento, configuração e tudo num ponto centralizado. E aí isso já resolve um grande problema, né? Aí, não. Que é a gestão. Agora, quanto ao acesso, o acesso lá, ele não é liberado geral, assim, não é internet livre para todos. É mais focado em acesso para aplicações do governo, então, tipo, acesso ao programa da Previdência, e tem alguns outros que eu não lembro. De repente um metrô ou alguma coisa assim que seja para comprar algo relativo mas tem um certo ao uso do controle. espaço público ou dos serviços públicos, né? Porque... E por que se dá? Estamos aqui pra isso! Eu adoro, gente, eu adoro. Só vou aproveitar essa pausa e falar o seguinte: tá gostando? Aqui na minha câmera. Tá a fim de conhecer mais das soluções da Aruba? A Aruba, que tem 21.500 pontos de acesso na Cidade do México. Ela tem muita tecnologia e pode ajudar você também. Você gostou? Quer saber mais sobre as soluções da Aruba? Clica no link que tá aparecendo aqui em algum lugar, ou nesse QR Code que apareceu aqui em algum lugar também. Magnífico, né? A tecnologia vai aparecer aí. Você aponta seu celular e você vai ser direcionado para algum lugar, para um formulário maravilhoso que você vai colocar lá suas dúvidas, igual a Rafa tá fazendo agora aqui com o André. Coloca as dúvidas e a gente entra em contato com você e responde tudo. Rafa, faça a pergunta que você ia fazer. Fiz um jabá, gente. Fiz um jabá rapidinho. Eu vou fazer a pergunta assim, porque assim, às vezes a gente acha que legal, né? O prefeito colocou internet na praça ou nos locais. E a gente fala, por que o meu Facebook não funciona, né? E o cidadão, ele às vezes acha que isso não é um serviço, é um desserviço, mas por que essa necessidade de bloquear? É por tráfego? É por segurança? Por que não liberar geral? Não é um ótimo ponto. Existem vários fatores. O ideal era você ter um ponto de acesso em cada esquina e internet livre para todo mundo, né? Mas você tem alguns problemas. Um é a banda, né? Você tem que ter algum jeito de escoar todo esse tráfego, e isso demanda uma segunda infraestrutura, um segundo, sei lá, terceiro contrato. Um terceiro não, mesmo contrato, mas em proporções muito maiores e tudo mais. Então você tem uma questão de custo que tem que ser levado em consideração também. Mas tem um outro ponto muito forte, que é a questão de segurança, né? Quando você fornece o acesso a uma pessoa liberado, indiscriminado, você
aumenta, por um lado, a inclusão digital. Uhum. Legal, qualquer um pode acessar, você aumenta a parcela da população que normalmente não teria acesso, mas que agora tem. Mas você abre uma porta, um buraco de segurança muito forte, né? Nada impede que pessoas mal intencionadas não vão utilizar essa rede livre sem nenhuma identificação para qualquer coisa. Hackear. E acontece isso, o cara sem... ameaçar outras pessoas, postar conteúdos, enfim, e tem muito disso. Eu estava comentando, aqui a gente está em Moema aqui, né? A praça aqui de Moema tem um Wi-Fi livre de São Paulo. Há um tempo atrás eu acessei, faz um tempinho, mas era livre, não tinha identificação nenhuma. Não sei se mudou, até preciso verificar, mas não tinha identificação nenhuma. E aí você vai lá, comete um crime e ninguém te encontra. Ninguém te encontra. Eu acho que isso mudou, eu não sei, eu preciso até verificar para não falar besteira aqui, mas o ideal é você, até pelo marco civil da internet, você precisa ter uma identificação de quem está usando, pelo menos 1 ano. Mas a identificação é o cara colocar lá um login e senha. Um login, senha, um número de celular, qualquer forma que possa te identificar. De alguma forma. Da mesma maneira que as empresas, as instituições, elas são obrigadas a manter esse registro, caso uma Polícia Federal, caso um Ministério Público peça essas informações, né, você precisa ter esse registro aí para ter um tracking de quem acessou, quando acessou, e aí o que acessou. Né? Não o conteúdo fino. Se você... no Facebook não vai mostrar ninguém vai saber quais fotos você viu no Facebook, mas é para saber que você teve conectado nesse período, você acessou determinados sites, ou enfim, você precisa ter uma noção um pouquinho do que está acontecendo. Isso é legal. Você precisa ter esse mínimo de informações. Nossa, eu tenho mais perguntas. Tipo um detetive. Mas a gente tá aqui pra isso. Tipo um detetive. Sabe qual detetive? O que você fez na sexta-feira, 24 de abril de 1972? A tal hora? É isso. Né? Mas um ponto interessante, isso eu falo para vários clientes, né? O Marco Civil, ele precisa que você como empresa, por exemplo, que você forneça um método para o usuário se identificar. Ela não pede em nenhum momento que você garanta a veracidade das informações. Não, cara, pode. O que eu falo bastante é o seguinte: se o cara colocar no formulário que o nome dele é Pato Donald, Ah, entendi. vai arrumar um problema pra Disney. isso que eu falo, Seríssimo. copyrights aqui, que o nome dele é... Que seja. Sim. que o nome dele é Pato Donald, e põe uma senha, e se o Ministério Público ou a Polícia Federal virar e falar, quem acessou? Você fala, foi o Pato Donald. Cara, tudo bem, você tem o registro, a obrigação de investigação é deles, não é da empresa. Então, você também não precisa gastar mundos e fundos para garantir que a pessoa é a pessoa. E também existem métodos mais simples, do tipo, pode pôr um número de celular, você recebe um SMS e confirma que você é você, e aí a responsabilidade não, né? A identificação, né? A veracidade dessa informação já vai no número de celular, que você precisa pelo menos um CPF para ter um plano, ou para comprar um chip mesmo que pré-pago, você precisa se identificar. Então você já tem um cruzamento de dados aí. Tá. Pergunta a você, senão eu vou começar a perguntar também. Qual que era a sua dúvida? É minha dúvida assim, já que a gente precisa, pelo Marco Civil, como você comentou, a gente precisaria identificar a pessoa, até porque pode hackear as informações ou o próprio, né, dispositivo ali de acesso. Como é que funciona isso? Porque hoje a gente tem a famosa LGPD, que todo mundo fala essas 4 LGPD, essas 4 letrinhas, né? E assim, como que é feita essa segurança? A segurança se dá no dispositivo, na rede, na forma de autenticação? O meu telefone vira um 0101 e não sabe que é o meu telefone? Como que se dá isso daí por trás, né? Os IPs, Dá pra transformar isso de uma forma mais lúdica pra gente que é leigo, né? Onde fica essa segurança? Onde estão esses dados? Quem pode invadi-los? Podem ou não, né? O que comem? Onde vivem? Então. Bom, vamos lá. Muita pergunta. Eu vou chutar ela pra aqui isso. embaixo. Prometo que eu não pergunto mais. Eu ia perguntar igual, então da bora. mesma maneira que ele perguntou o que são cidades inteligentes, esse é um tema também super abrangente. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é você ter uma identificação.
né? Quem é o usuário. E aí você pode atrelar ao endereço IP, ao endereço MAC, que é o endereço físico do dispositivo, seja do celular, do computador e tudo mais. Aí você já tem uma trilha de quem acessou, quando, porque você tem um log disso, né, um registro. Então, quem acessou, se foi o Alberto, se foi o André, a Rafaela, que seja, ou o Pato Donald, ele acessou quando ele acessou. Tem o Pato Donald acessando, hackeando o sistema. Do sistema. Quando ele acessou e... E o que ele fez, né? E o que ele fez. Tudo bem. Agora, já a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela vai proteger a sua privacidade. Então, basicamente, não só isso, é a capacidade que você, como usuário final, tem de preservar, proteger os seus dados quando compartilhado com instituições ou empresas. Então, você pode virar para um hospital e falar: hospital, eu quero que você apague todos os dados que você tem meus aí. Tal empresa, eu não quero que você tenha mais as minhas informações. Você tem essa possibilidade. E no Wi-Fi público, como isso funciona? Então, quando você acessa os sistemas, é coletado as informações. No Wi-Fi público, se você não tem uma autenticação, você já perde essa trilha de auditoria, essa trilha de segurança de quem acessou, quando acessou, por que acessou. A questão de hackear um sistema é possível, mas não é nem o maior problema. Porque hoje a gente vê o problema, o maior problema seria os ransomwares, as quebras, os phishing, essas coisas, phishing e tudo mais. Isso não é feito no acesso de 15 minutos, meia hora no banco da praça, né? Um ataque de ransomware, por exemplo, ele pode esperar aí, que entre através de um phishing, através de uma pessoa mal intencionada, que seja, mas ele pode ficar cozinhando ali na máquina de um usuário 6 meses, 7 meses. Anos, até um ano mais, até que ele receba uma instrução, ele se comunique, ele começa a fazer se espalhar lateralmente, né? Então, ele começa a infectar outras máquinas para tentar ganhar acesso a sistemas mais elevados. Até que quando tem o acesso que a pessoa mal intencionada quer, aí é feito o ataque efetivamente. E, de novo, isso pode levar de 6 meses até... Então, aquela história de pegar um access point, entrar nele e derrubar a rede, não é tão real assim? Não, até você pode disparar um ataque, mas de DOS, né, que é Denial of Service, ou DDoS, Distributed Denial of Service, que é a negação de serviço. Aonde você vai, mas você não vai conseguir fazer um ataque grande o suficiente de um smartphone. Entendi, perfeito. O que os atacantes costumam fazer? Eles vão utilizar uma rede de robôs, né, de máquinas autônomas que tem uma instrução que vão mandando mensagens e sobrecarrega eles. Legal. Vai acabar DDoS. Exato. Muito legal. O ataque de DDoS é isso, né? Você sobrecarrega com, tipo assim, de repente 1 milhão de pessoas tenta acessar uma rede. Fala, como assim? E aí sobrecarrega ela e ela cai. E aí, olha aqui, eu sei que você tá assistindo aí, tá falando: nossa, eu vou entrar no Wi-Fi, então eu vou cometer um crime, colocar Pato Donald. Não vai. Porque a LGPD, ela entra e, por um lado, tem esse lado, né, que você tem o direito de falar: apaga meus dados, mas, por outro, ela responsabiliza quem fornece a conexão. Então, quem tá fornecendo... Alguém vai ser incriminado. Então, não é assim, tá fácil. Eu vou entrar lá, vou no Starbucks. Vou acessar o Starbucks, vou cometer um crime na Starbucks. Tudo bem, você pode se safar dessa, mas aí o Starbucks vai pagar. Ele vai ser responsabilizado. Talvez ele tenha mais critérios de segurança, né? Então, por isso ele se defende. Exato. E cria formas ou contrata access points seguros da Aruba. Um ponto, essa questão um exemplo legal... acho que foi 2015 ou 2016. Eu acho que eu comentei antes, mas teve um usuário da PlayStation Network, que ele foi banido da PlayStation Network. Ele ficou bravo, ele quis se vingar. Aí ele achou uma
uma rede de câmeras, N câmeras de uma determinada marca, e ele descobriu que o login e a senha eram um padrão de fábrica, devia ser admin, Alguma coisa assim. uma coisa assim. Ele conseguiu pegar um programinha num fórum qualquer de hacking, super amador, assim, não foi nada absurdo. Ele conseguiu controlar essas câmeras através do admin. Ele controlou essas câmeras, injetou um script nas câmeras, e as câmeras começaram a atacar o sistema do DIN DNS, que fornecia serviços de DNS dinâmico para a PlayStation Network, mas também, na época, para o Google, para a Amazon, Facebook. Resumindo, todas as câmeras que ele conseguiu pegar o controle começaram a atacar o serviço, ele derrubou esse serviço. O resultado disso foi que a costa leste e a oeste dos Estados Unidos ficaram sem serviços de PlayStation Network, do Google, da Amazon e Facebook chegou até 6 horas em determinadas regiões. Imagina o prejuízo que ele causou. Imagina isso. Foi preso. Foi preso? Foi preso. Foi preso. Mas saiu... Não, mas o prejuízo não foi recuperado, né? Claro, não, e esse cara sai e é contratado pela Google, é contratado pela Amazon e tal. Não façam isso. Não façam isso. Não há evidências que ele foi contratado por nenhuma das Não há empresas. evidências. É verdade, é verdade. Eu falei na cabeça aqui, vocês não levam em conta, não. Tá, mas aí vamos lá, a gente tá falando aqui de implementar em cidades e tal, parece que é uma coisa muito simples. Quais são os principais desafios hoje em dia para implementar uma infraestrutura de rede de cidades inteligentes e como que a Aruba está ajudando a solucionar esse problema? Bom ponto. Então vamos quebrar a pergunta, né? A primeira parte é os desafios. Você tem a questão do tipo de serviço. Se você quer fornecer um acesso, vamos pegar o Wi-Fi, tá? Focar um pouco. Se você quer fornecer um acesso para praças, para rua, ou se você quer fornecer um acesso para escolas ou para, não sei, delegacias, hospitais. Então, aí já aí você vai focando em cada uma dessas verticais, vamos dizer assim, desses projetos, você tem os desafios distintos. Então, por exemplo, uma escola, você vai querer fornecer simplesmente um acesso geral para o pessoal acessar, ou você quer fornecer conteúdo para os alunos acessarem durante a aula? Se for conteúdo, eu preciso garantir que tenha capacidade, a rede tem a capacidade para suportar todos os estudantes de uma determinada sala ou de salas ao mesmo tempo desse conteúdo. Então eu tenho que fazer um planejamento, tenho que fazer um site survey, tenho que entender como é que vai ser feito esse uso, né? Tipo, se vai ser somente com uma consulta ou vai ser prova online, vai ser passar vídeos e tudo mais. Então eu posso ir desde um access point no corredor para desde um access point por sala de aula, assim por diante. Legal. Já para um hospital, eu preciso garantir uma conectividade geral. Se eu vou fazer toda a parte de prontuário eletrônico, né, fazer o hospital sem papel, eu preciso que tenha cobertura Wi-Fi em todo e qualquer lugar, inclusive em escada de incêndio, porque você tem muitas vezes os telefones VoIP, né, os chamados. Hoje em dia o pessoal usa o próprio celular e tudo mais, mas eu preciso de conectividade para, se tiver alguma emergência, eu estou na escada descendo, alguma coisa, eu preciso ser chamado. Eu como funcionário do hospital. Se a gente vai para praças, eu preciso garantir que o access point ele esteja num lugar que tenha cobertura avisada, grande, né, pegando o ambiente inteiro, e que tenha conectividade para energia elétrica, que tenha conectividade para o uplink, né, para uma fibra ou para um cabo de rede até um ponto central, ou eu tenho que garantir que eu tenho uma infraestrutura de acesso junto com o access point. É só uma parte é a parte final do processo. Toda a arquitetura, né? Pegando a analogia do iceberg, né, que ele fica 10% para fora da água e 90% embaixo da água, o access point é os 10% fora da água, é o que você vê que está transmitindo, mas o sinal, mas por trás dele você tem toda a infraestrutura de switching, né, a parte cabeada que você tem que ligar, você tem a parte de conexões, até um ponto de agregação, uma rede
core, que você vai ter a transmissão na rede Metro, Ethernet, enfim, até o uplink para a internet em si. Então você tem toda uma infraestrutura em cima para você fornecer esse acesso. Eu vou até complementar, e essa infraestrutura, ela é um grande desafio, né? Às vezes você conversa, tô trazendo conversas recentes que eu tive com municípios específicos, né? É muito fácil quando a gente fala de... Escola e hospital é muito característicos de primeiros projetos da cidade inteligente, né? Então, Sim. saber onde está a cadeira de roda, quem é o, né? Ou o prontuário eletrônico, ou a escola que disponibiliza computadores, né? Trabalhos, até porque faz uma rede de educação, né? Agora tem a escola online, né? Por causa da pandemia. Então, esses dois são duas frentes muito comuns na maioria das prefeituras. Só que, assim, isso é muito fácil quando a gente está perto dos centros urbanos, onde você chega, é o que o Riso falou, não é o dispositivo Wi-Fi, não é o switch ou data center. Existem links de internet, sabe? Essas fibras enterradas, né? Tem cabo passado. Que vem por baixo do mar, que vem lá de não sei aonde. Então, existe essa infraestrutura de física mesmo, de cabo. Então, isso quando você está perto de um centro urbano é muito fácil. Mas eu peguei uma grande prefeitura aqui do interior de São Paulo, que é uma grande região metropolitana, ou mesmo São Paulo. Eu não duvido que dentro da cidade de São Paulo, a gente está aqui em Moema, tem excelente, inclusive a gente tem 5G aqui para todo lugar. Mas assim, né, se vamos pegar os extremos lá, você pega extremo sul, sei lá, Parelheiros, extremo leste para lá de São Mateus, extremo, não sei o que, lá para Perus e tal. Eu não sei se aquelas escolas têm essa conexão, não sei se aqueles hospitais, não sei se chega o link de fibra Não, do jeito que chegam, né, as grandes operadoras. Às vezes chega um pequeno provedor de internet. Eu escutei, por exemplo, de uma prefeitura esses dias, grande, que é assim, olha, é uma área grande. A gente tem uma escola gigante numa X área ali. Só que o link, a gente tem 2 links de backup. Significa assim, se cair o link de internet de uma operadora, ele já roteia para outra. Só que, infelizmente, os 2 links passam na mesma estrada. Então, se alguém resolver cortar aquela estrada, ou acontecer um acidente, ou cair um poste, aquela escola grande, ela fica sem internet. Ah, mas, gente, não é, ela fica sem quase tudo. Porque às vezes lá não tem um 3G, não tem um 5G, não tem nada. Então, imagina você tá isolado do mundo. E você fica isolado do mundo por 1, 2 horas. Imagina um pai não conseguir falar com o filho. Imagina um professor não conseguir dar aula planejada. Então, assim, isso é um desafio grande, né? Que, assim, essa extensão geográfica dos centros urbanos, ela fica apagada mesmo, né? Então, acho que é uma coisa importante da gente contar aqui. Não é um 7 mil maravilhas. Tem lugares que não tem, ou que não tem uma redundância que também é importante. É um grande desafio. Isso que a gente tá falando de São Paulo. Isso que eu ia falar. Se você Do for estado, para uma não, zona sai de grandes rural, centros. se você for para uma zona rural, acho que eu nem me atrevo aqui a contar o tamanho do desafio que tem. Isso é louco, né? A gente vive... Tem gente que tá em 2023, tem gente que tá Tem em gente 95, tem gente que tá... Que doido isso, né? É doido isso. Mas, ó, é louco, né? Porque daí eu faço essa pergunta, e como que é? Parece que é receita de bolo, né? Ele vai... Tá nessa aqui, legal. Parece que ele vai dar uma receita de bolo, você vai anotar, então é assim que resolve. Não é. Então, cada caso é um caso, tem que ser visto, tem que ser estudado. Então, você que tá aí assistindo, tá com problema de conectividade? Vai aparecer o link e o QR Code. Ah, tá vendo? Vai aparecer o link e o QR Code agora aqui na tela, entre em contato e Aruba resolve pra você. E aí, uma outra pergunta. E eu já até sei a resposta, mas eu quero ouvir deles. Quando a gente fala de access point, né, ponto de acesso e tal, tem vários tipos de access point, né? Tem desde o que eu posso ter na minha casa tô perguntando. Pra finalmente a internet chegar quando eu estiver deitado na minha cama, porque é horrível, né? A gente deita na cama e tem o ponto encostado no travesseiro que não pega o Wi-Fi. E aí eu fico pensando, tudo bem, esse é um lado. E, por exemplo, vai ter um grande evento, tem uma final de Copa do Mundo, 100 mil pessoas num estádio de futebol, todas as vias lotadas de trânsito, todo mundo pedindo com aplicativo, pedindo Uber, pedindo táxi. Vira um ponto vermelho no mapa com 200 mil pessoas se conectando de uma vez só. Cara, como é que resolve um negócio desse? Planejamento. Existe algumas técnicas de design e o portfólio ajuda, né? De novo, é o que você falou, você tem desde do access point, que seria mais residencial, mais focado para um pequeno escritório, indo para a linha mais empresarial mesmo, onde eu tenho desde baixa densidade, média, alta e altíssima densidade. Né? Então,
o Access Point, ele já se prepara, aliás, a gente já se prepara com o Access Point correto para a necessidade do projeto. Então, desde uma baixa densidade até uma alta densidade de usuários. Um outro ponto que está ajudando bastante com isso é a inclusão agora pela Anatel liberou, né, o espectro de 6 GHz. Então, a gente tem o Wi-Fi 6E, né? Esse Eles têm o tem um novo agora. Exato. Então, a gente tem a frequência de 2.4 GHz, que é aquela antiguinha que a gente já usava faz tempo. Tem a dos 5 GHz, que já é conhecida. Desde do N já tinha, que foram aqueles primeiros, mas foram os roteadores os roteadores Wi-Fi residenciais que explodiram foi com o padrão N, né? Aí a gente já passou, então tinha o 2.4 e o 5 GB. E agora a gente tem a frequência dos 6 GHz para trabalhar, que ela é gigantesca comparada com as outras, então dá um espaço para evitar muita interferência, então eu consigo até colocar mais access points se necessário, no ambiente, eu consigo uma banda muito maior, né, para trabalhar, levando a mais throughput, mais qualidade e tudo mais. Que legal. Então você tem aí algumas técnicas que você tem que fazer, mas um ponto que é muito importante o Wi-Fi não é um access point, ele não é igual trocar uma lâmpada. Você não tira ele de um soquete, coloca e espera que funcione, precisa de um planejamento. Ah, legal. Isso a gente pede muito para os nossos clientes e em conjunto, e a gente faz muito isso em conjunto com os nossos parceiros. Tem que ter um planejamento para você saber aonde é o melhor lugar para você colocar o access point, aonde ele vai se adequar, se tem interferência com o andar de cima, com o andar de baixo, se é melhor eu colocar nesse ponto, num outro ponto, se vai ter interferência área de sombra. Então você precisa ter um planejamento antes de sair colocando. Isso é muito legal. Teve um outro papo que eu bati aqui, vocês que acompanham o Scancast vão lembrar, que a gente estava até falando sobre Aruba, e aí, acho que foi o Daniel na época que comentou, e aí ele falou, sabe uma coisa que rouba o Wi-Fi? O aquário. Ele falou, uma das piores coisas que você pode ter no ambiente é um aquário que rouba todo o sinal do Wi-Fi. O que os peixes estão fazendo com o meu sinal do Wi-Fi é o que eu não sei, mas rouba. E eu falei pra ele, fiquei desesperado, falei, pô, eu tô na minha casa, meu filho pequenininho, 3 anos, vai fazer 4 anos agora, queria os peixes, agora eu tô com um aquário gigante na minha sala roubando Wi-Fi. É brincadeira um negócio desse. Então é isso, tem que pensar no ambiente, né? Parede, concreto, madeira. Não, mas isso é a água, né? Que barra o sinal. É a mesma coisa quando você tem cano de água passando, do outro lado não vai pegar o Wi-Fi. Por causa do cano de água na parede. Por isso, é só um bloqueio aí do sinal. Então, essa é a importância do planejamento, de uma verificação de um site survey antes, para você saber, olha, se colocar aqui, vai funcionar legal para cá, mas ali não, da sala do lado aqui, não vai pegar de jeito nenhum. Eu tenho cano, eu tenho uma parede de concreto espessa, eu preciso de um outro access point lá, ou eu mudo, você tem que fazer esse planejamento. Que legal. Em função da posição, interferência e densidade de uso. Se eu tiver muita gente nessa área aqui, pode ser que eu precise de mais um AP. Então, às vezes muitas vezes vale a pena eu diminuir a potência do access point para eu poder colocar mais, para suportar mais pessoas do que deixar a potência ele berrando, gritando, só que ele sobrecarregado de usuários. A experiência do usuário vai para zero. Que legal isso, né? Você tá vendo? É tudo pensado. Não adianta você chegar e falar assim, eu tenho minha empresa, eu vou comprar... Tem o tamanho de uma geladeira esse access point, vou colocar aqui, no meio da minha sala de aquários. Verdade. E não vai uma resolver. complexidade técnica, né? Porque eu falei no começo, cidade não dá pra se reduzir. Né? Eu sei que a gente tá falando de Wi-Fi, parece, tá desconectado, vocês estão falando de Wi-Fi, mas, gente... Imagina, o Wi-Fi é tudo, gente. Tudo, é uma grande parte do tudo, né? Então, assim, existe uma complexidade, a gente já falou, institucional, humana, educacional e técnica. Por isso que, assim, tem que se conversar, tem que pensar, tem que planejar, tem que ter diferentes participantes e níveis de conhecimentos, porque não adianta, você vai ter que unir essa super tecnologia Wi-Fi 6E, né, com a interoperabilidade com os sistemas existentes, de repente com o custo de tudo isso no decorrer de X anos, né? Verdade. Então, assim, queria colocar que, assim, não adianta querer simplificar. Assim, não simplificar, não é colocar complexidade, é dar a devida importância para tudo que cerca, né? Isso vai ao encontro do que você comentou agora há pouco.
de você, putz, investe, faz um baita projeto e depois de um ano abandona. Talvez abandona porque é isso, porque não foi bem feito. Foi feito na pressa. Não sei, é uma das possibilidades, né? Mas é isso, às vezes você tá investindo. E isso é a pior coisa, né? Gastar dinheiro errado. Exato. Já é tão difícil. Porque hoje, o brasileiro a gente sabe. Você pode chegar aqui e fazer a maior explicação mais incrível. Você traz o Cristiano Ronaldo pra convencer o cara de que. Não adianta. No final das contas, o cara fala, legal, e custa quanto? Quanto tá no bolso? Então não dá pra você gastar dinheiro errado, meu amigo. Quer gastar dinheiro certo? Procura os produtos da Aruba, que tá o link aqui aparecendo no QR Code em algum lugar aqui na tela. Você tá gostando, hein? Tô fazendo aqui, tô falando, mas é verdade, gente. A gente tem que cuidar do nosso dinheirinho, que é muito sofrido de conseguir. A gente sabe. E aí você falou das frequências. Caramba, o Wi-Fi 6E vai ser... Já tô querendo. E aí eu tenho uma pergunta. E com uma curiosidade junto, né? É muito louco, porque quando liberou o Wi-Fi 5, todo mundo tinha lá em casa, de repente falou, eu já tenho 5G, que aparecia lá, né, pra conectar. Tem lá o nome da sua rede, tipo, Alberto Casa, e Alberto Casa 5G. Falou, nossa, já tem 5G na minha casa. Não, foi o que ele falou, é a frequência. Cara, isso é muito verdade. Não é? A gente ficava, nossa. Todo usuário um pouquinho mais leigo acha, nossa, meu Wi-Fi é 5G. Já tem 5G. E aí vai começar a aparecer o 6E. Agora a galera não vai entender nada. Fala, não, entra no 5G, que o 5G que é o bom. E aí, então é isso. E aí é muito legal, né? Porque a gente não entende as coisas porque é o que você falou. A gente não vê. Mas quando a gente fala, o que significa isso? Gente, a frequência 2 GHz. O que é isso? São as ondas que a gente não vê. Pensa que assim, tem uma pista de trânsito. Pensa numa estrada. Tem a pista que chama 2 GHz. E tá tudo correndo ali. E o que fizeram foi duplicar a pista. Falando bem mal e porcamente, só que é uma pista que corre mais rápido, que eu sei. Tem mais pistas, mais faixas. Cada vez mais faixas, né? Mais faixas. Uma outra separando... Uma outra estrada com mais outra faixa. estrada, paralela. E aí libera aquela faixa, aquela estrada lá. É o seguinte, todo o espectro, ele é controlado, né, pela Anatel. Então você tem a parte do espectro para as operadoras, do 4G, do 5G, você tem o espectro para satélite, você tem o espectro para TV, para físico para saber tudo isso? Não, É doido, né? Isso. não, você pega uma colinha na internet, tem uma tabela com isso. Até coloridinho, desenho. É colorido, Fica fácil de ver, é. Faixas de radiofrequência. É porque a gente não vê, mas se a gente visse, a gente já vê. Sabe aquele Se a rádio gente enxergasse... fica com as antenas conversando com os outros lugares? Então, isso tem Também é radiofrequência, gente. frequência. O rádio que a gente gira, assim, também é radiofrequência. É que a gente não vê, senão a gente ia ver nossa antena fazendo Mas acho que é legal a gente falar isso pra gente que é mais... A gente, inclusive, viu, né, que é mais leigo, né? É a mesma coisa, são pistas diferentes, né? Exato. O rádio da FM, AM e o nosso Wi-Fi, e os outros espectros. Você pega, por exemplo, o rádio FM, ele vai de 88 MHz até 107 e poucos MHz. É uma faixa que ele vai operar. Quando a gente fala do Wi-Fi, a gente está falando de 2,4 GHz, então é 2.400 MHz. É uma frequência que vai vibrar mais rápido. Então eu tenho 2,4 GHz e foi reservado pelo protocolo e tudo mais uma faixa dessa banda, né, de 2,4 GHz. Eu tenho um pedaço. E eu tenho uma outra estrada, né, um outro pedaço de espectro que é o 5 GHz. Então 5.000 MHz. 5 GHz. Que tem é um espaço maior para trabalhar. Então eu consigo alocar mais... Carrinhos na pista. Mais carrinhos na pista, pronto. E eles vão andar mais rápido do que o trânsito que estava ali no 2 GHz do passado. Só que é mais rápido, só que é mais curta também a onda. E uma pergunta, por que já no inverno... Esse é menor. Esse é um ponto importante. Fica mais rápido, só que o alcance é menor. Então você precisa de mais antenas, de mais access points. Os que teoricamente são mais lentos, o alcance é maior. Então, por exemplo... É tipo um ancho, assim. É o tamanho da onda. Gente, se a gente visse, é o tamanho da onda. A onda de 2 GHz, ela faz assim. Então, Ou na aula de... só que ela vai longe. Tipo assim, aquelas transmissões. Você vai transmitir pros extraterrestres, que um dia vai chegar. Daqui a alguns anos. São essas ondas que são longas e vai embora o universo. Demora pra chegar. Elas são longas. Pensa o tamanho de uma montanha. Uma onda é o tamanho de uma montanha. Aí você vai aumentando, ela vai ficando menorzinha assim. Até ficar... Isso aqui é muito rápido. Só que também ela faz assim. Acaba mais rápido. Não, na verdade ela não fica menor.
Não, ela Só vibra mais vibra mais rápido. rápido. Vibra mais rápido. Uhum. Agora vou entrar na parte, na amplitude, você pode manter a mesma. Fica... ela fica do tamanho da montanha também? Não o tamanho da montanha, mas você tem uma... Gente, tá meio louco esse Sabe papo aquele- aqui. sabe aquele Então livro? vamos voltar. Sabe aquele livro explicando física para dummies, né? É isso. Tudo que você quis saber sobre isso, né? Radiofrequência e tinha medo de perguntar. Viu? Vocês acabaram de receber. E agora vai uma curiosidade. Você vê que a primeira transmissão de rádio do mundo foi feita aqui em São Paulo. Foi transmitida da Avenida Paulista para um receptor na Zona Norte de São Paulo, no Campo de Marte. E foi um padre que era... Eu não vou lembrar o nome do cara agora. Aí você me ajuda. Seja proativo e jogue no Google. Tem o nome do cara. Ele era um padre que ele também era cientista. A primeira transmissão de rádio do mundo foi feita aqui na cidade de São Paulo. Bom, com essa curiosidade, essa bomba que eu jogo aqui pra vocês, eu vou fazer uma outra pergunta. Queria saber, pensando no Brasil, né? Porque a gente adora, que o brasileiro adora, e a gente paga caro nas tecnologias. Sai o iPhone 37, que custa mais caro que a casa, o brasileiro tá comprando. Mas demora pra chegar a tecnologia aqui. Pelo menos a gente tem essa impressão. Então aqui vocês são os especialistas, sou só curioso. Então eu queria saber, no Brasil, quais são os maiores gargalos quando a gente pensa no Brasil para implementação de cidades inteligentes e dessa tecnologia? Eu vou falar, não tecnicamente, mas assim, acho que a tecnologia, na minha humilde opinião, ela tem um pequeno delay de lançamento. Às vezes espera um congresso, uma feira. Mas, na minha opinião, é um pequeno delay, sabe? 3, 4, 6 meses, eu não acho isso um grande problema. Que já tá mais... Já poderia tá chegar aqui acompanhando. ao mesmo tempo. As grandes corporações, as grandes empresas que são realmente quem cria tecnologia, até junto com como eu falei, das universidades, como a HP, né, que é uma delas, ela lança aqui, dá 6 meses, tá todo mundo sabendo, tá difundido. O problema é que a gente tem legislação, a gente tem que tropicalizar. Então, assim, são coisas muito simples, né, que eu acho que tem que fazer mesmo. Você tem que ir para um Anatel homologar o produto para que você ter certeza que ele tá naquela frequência, que não vai sujar. Você tem que traduzir tudo, você tem que treinar, você tem que educar. Então, imagina que tudo lançou em inglês. Você tem que relançar tudo em português, né? Então, eu acho que é mais um time, eu acho cada vez menor, porque eu acho que a barreira de língua, ela tá ficando cada vez menor, né? Lógico que tem bastante exclusão ainda grande, mas cada vez menor. As feiras acontecem ao mesmo tempo, né? As divulgações, então tá lá e tem alguém ao vivo contando aqui, tem alguém do Brasil lá, cada vez mais. Então, assim, eu não vejo esse gap tão grande, eu não sei o... Não, também não. De uns anos pra cá Já recuperou. muito. Era diferente quando a gente era pequeno, que lançava uma música nos Estados Unidos e aqui ia chegar 6, 7 meses depois. Não conhecia. Filmava a Copa do Mundo e a fita vinha depois, né? Não, mas eu dei o exemplo da música, mas é igual com tecnologia. Lançavam... Quer ver um exemplo legal? Eu lembro de um colega de faculdade que ele foi pro Japão. Quando eu tava fazendo faculdade, ele trouxe um celular com câmera e tela colorida. E a gente ainda aqui com telinha azul jogando a minhoquinha lá, o joguinho da minhoquinha lá. Trocando a capa da frente. Trocando a colorida. capinha da frente colorida. Então, e ele trouxe um celular, cara, com câmera. E a tela era colorida. Era muito louco, assim, todo mundo falou, cara... E demorou depois, assim, mais uns, sei lá, 8, 9, quase um ano pra chegar, pra ser vendido aqui no Brasil. Hoje em dia lançam, como você falou, lança um iPhone, lança um Samsung, um Motorola... Chega quase que tempo, é quase que simultâneo. Você tem um pequeno atraso de alguns meses, mas... Tá, mas aí então eu vou refazer. E eu acho que tem algumas coisas que a gente é mais avançado. Por exemplo, a questão do Wi-Fi 6E. Não são todos, não sei se os Estados Unidos têm, assim, mas a gente tem alguns marcos de regulação. Às vezes parece que a gente é muito lento, mas em algumas coisas a gente é bem rápido, né? Então a gente tem exemplos. Não, esse é um ponto bom. A Anatel, por exemplo, ela homologou a faixa da frequência do 6E, do Wi-Fi 6E, ela completa. Igual os Estados Unidos fizeram e alguns outros países no mundo. Mas, por exemplo, na Europa, para o Wi-Fi, eles regulamentaram somente metade da banda, da frequência. E liberaram tudo. Não liberaram tudo. Então, quer dizer, você consegue trabalhar bem? Consegue. Melhor do que estava? Mas não é o ideal. Tá, legal. A tecnologia chega ao mesmo tempo. Concordamos That's com isso. it. Mas, por que a implementação na cidade não acontece ao mesmo tempo? Porque hoje em dia você vê 1 milhão de cidades inteligentes aí. Ou vem uma empresa pra cá e fala assim, quero transformar um case de uma cidade no Brasil, e aí investe ela sozinha. Ou então, a gente tá aqui ainda falando, por que a gente ainda tem fio exposto
de poste que cai uma árvore e para metade da cidade. E aí eu imagino que a implementação disso aqui é um pouco mais lenta. Ou não. Posso estar errado. Eu acho que sim, existem desafios grandes em todos os países, tá? Legal. Não existe simplicidade em cidade, setor público, nem aqui, nem eu tive oportunidade de, né, eu comentei que eu fiz mestrado, a extensão foi em Frankfurt, na Alemanha. Nossa, eu ia te perguntar. E Frankfurt, Alemanha? Eu juro por Deus que eu ia falar isso. Nossa, que conexão. Você ia falar? Eu ia te perguntar Eu não sei disso. se eu posso falar mal ou bem, mas é lindo, né? O que você falou, a água, ela tá lá passando em a fibra não tá exposta em grande parte dos locais, né? Só que isso vem de uma evolução, né? Então, assim, ele já vem de um processo de evolução, de reconstrução, de guerra. Os Estados Unidos já foi um local que já começou from scratch, que eles falam, sério, já do início, tentando construir aqui. Aqui no Brasil a gente tem muito legado, muito recorte. É difícil, eu acho que é um pouco mais difícil, você tem razão, é um pouco mais difícil pelos nossos marcos regulamentares, pelas instituições, pela continuidade dos governos, pela pouca participação da própria população. Mas, assim, eu não acho que tá parado, sabe? A gente vê a fibra, é horrível ver aquele monte de fibra pendurada num poste, parece que o poste vai cair, que tem mais fio do que concreto ali para E do que pode. Por lei, você pode ter no máximo 6 fios passados no poste. absurdo. Olha qualquer poste aí, conta. Vê se tem mais de A 6. iluminação pública é desafio em grande periferia, assim, né? Eu vim da periferia, ter problema nenhum de falar, assim, subia do ônibus com a viela toda escura, semana sim, semana não. Eu não sei o que acontecia com aquelas lâmpadas que queimavam, se era de péssima qualidade. Então, assim, existe um desafio, a gente vê um desafio muito maior no Brasil. Eu acho que a gente ainda está caminhando a passos lentos, comparado com alguns países da América. É que tem coisas boas e ruins. É o que eu falo, a cidade ela tem que ser recortada, né? Às vezes você vai ver coisas muito boas Em um ponto e muito péssimas em ruins outro. em outro, Uhum. né? O Brasil, a gente fala muito de saneamento, né? Então, assim, é um problema que a tecnologia ajuda, né? A gente, enfim, tem muitas coisas. Acho que o brasileiro não precisou, a gente é muito abundante em tudo. A gente pensa pouco, a gente só pensa na enchente quando ela dá, né? Tem outros países que eles têm que ficar pensando nisso a todo tempo, furacão, enchentes, crises, né? Que a mudança climática tá chegando agora. Acho que eu misturei muitas coisas, mas Não, mas faz todo sentido. é um pouco disso, né? Tem desafio em todo lugar, a gente também tem um desafio. Eu acho que a gente é mais atrasado, não tenho exatamente um porquê. É que a gente se compara também com Estados Unidos e Europa, né? Esse é um ponto. A gente tem alguns desafios mais básicos, né? Do tipo um saneamento básico, uma educação básica, para resolver antes de você conseguir dar um segundo passo para uma digitalização, para enfim, projetos mais... Lógico que tem coisas que caminham em paralelo, mas... E aí eu faço críticas também, assim, até entre a gente que é do meio de tecnologia, não adianta, assim, é muito fácil, até pra gente que é pra população aprovar ou não um governante, quando ele fala assim, eu coloquei, vamos pensar, segurança pública, né? Todos os meus policiais agora têm body cam, óculos inteligentes, por causa... Agora eu vou entrar no tempo, ou as escolas, né? A gente tá num momento muito duro, né? Nós três somos pais aqui, dá vontade até de chorar, mas assim... A gente se aproveita muito disso, já tem um monte de convites, né, para ver a escola segura. Então vamos colocar câmera, vamos colocar portal de metal e vamos colocar, né, eu não sei, né, parte de muitas coisas. Então a gente já quer aplacar tudo com tecnologia. E é o que eu, de novo, a gente reduz o espectro, a gente reduz o discurso. A gente quer simplificar para, vamos resolver. Acho que é a solução simples para tudo. Aí eu acho que aquilo que o Edu falou, o plano de cidades inteligentes que vem do governo federal, um plano que se desdobre para os estados e municípios, as priorizações de cada cidade, a gente não tem um planejamento. Chega um ou outro de qualquer setor e fala assim, agora eu vou fazer o campus mais inteligente da América Latina. Aí pega um campus, aquele campus tem carro autônomo, não sei o quê. Aí eu vou fazer a Moema inteligente. Só que fica tudo muito solto. Eu não tô falando que é uma crítica, eu não sei também como gruda tudo isso, tá? Mas é só um diagnóstico. Claro, é como a gente vê acontecer mesmo. E aí é muito doido. Aí eu queria fazer uma outra pergunta pra vocês. Porque a gente fala de cidade inteligente, e aí conectividade, né? A Aruba tá aqui, é líder em conectividade do mundo. Eu te pergunto, como que vai conviver o 5G e o Wi-Fi? Eles convivem? Essa é a ideia. É conviver. Não, é conviver. Por quê?
Os dois, então vamos lá, o 5G veio, né, a tecnologia nova, celulares, né, Que não tem nada a ver com 5 GHz, é quinta geração de... É outra coisa, viu? quinta geração da rede móvel de dados, né, e ele visa oferecer serviços de alto throughput, baixa latência e tudo mais. O Wi-Fi, você também tem esses serviços. Aí, só que assim, então, por exemplo, eu tenho casos e casos aonde usar. Vou dar um exemplo. Então, eu quero automatizar, fazer um campo inteligente, fazenda inteligente. Eu preciso monitorar o gado, ou eu preciso monitorar a ceifadora da minha plantação. Como é que você vai colocar um Wi-Fi ali? Cara, a fazenda é gigantesca. Você vai passar uma fibra ali embaixo para na hora que a ceifadora passar, ela corta a fibra? Como é que você vai iluminar? Poxa, acho que vale a pena usar o 5G. Ah, mas aí não chega a operadora. Não, tudo bem, daí você tem as soluções de 5G privado. Também, onde você cria uma rede própria, né, na frequência do 5G, onde você consegue transmitir os dados na frequência. Você coloca um chipzinho e tudo mais. E você tem o acesso Wi-Fi, por exemplo, na massificação da própria adoção. Então, quando você pega celular, pô, legal, a tendência é que cada vez mais os celulares eles venham com suporte a 5G. Todo celular tem Wi-Fi. E o resto? A gente está falando de computadores, a gente está falando de sensores, a gente está falando de câmeras. De máquinas enormes no campo. Não, mas daí vindo para cá, né? Tá. Eu tenho que colocar um rádio 5G nessa... Fecha a conta? Não fecha. A gente tem uma realidade que a gente está vivendo hoje é a do IoT. Sim. Né? Cada vez mais você compra um equipamentinho que você pendura na sua rede, que vai monitorar o crescimento das plantas do jardim, que é os casos mais absurdos, mas está conectado à rede. Umidificador com Wi-Fi. É verdade. Geladeira com Wi-Fi, fogão com Wi-Fi. Tudo tem Wi-Fi, tudo você conecta. E por quê? Porque o rádio Wi-Fi, ele é mais barato. Então, quando a gente está falando de um IoT, principalmente um sensor de automação, um equipamento não tão caro, para você adicionar um chip 5G, um rádio 5G, você colocar um SIM card ali, um chip, você tem um plano, o custo começa já a ficar impeditivo, não vale a pena. Então, quando a gente fala de massificação do acesso, principalmente em ambientes privados e tudo mais, o 5G, o Wi-Fi continua atendendo muito bem e com qualidade cada vez melhor. A gente está falando do 6E, mas daqui a um tempinho já vai vir o Wi-Fi 7. Tem um salto de tecnologia, a gente está crescendo, cada ano já tem planejamentos aí para novos protocolos, com melhorias de qualidade, maior throughput e tudo mais. O 5G, eu já estou falando de um acesso mais amplo. Então, por exemplo, quando a gente fala, você falou muito de carros inteligentes dos Jetsons. Se você precisa de uma conectividade, o Wi-Fi não vai ser o ideal, né? Para você ter um carro inteligente. O 5G já mais indicado. Por quê? Porque é uma área de cobertura muito maior, ambientes abertos, né? E aí eu consigo ter uma conectividade melhor. O Wi-Fi não vai resolver? Não, porque eu teria que ter um monte de ponto de acesso. Sim. Numa velocidade alta. Isso é uma das razões que já tentaram, mas não dá muito certo de você colocar o Wi-Fi nas estradas, para ter uma estrada totalmente coberta. Eu participei de muitas tentativas de colocar o Wi-Fi em estrada, muitas, viu? Não funciona. Certo. Não funciona perfeitamente bem, até tem algumas que tem, né? Então, O que funciona melhor é nos pontos de atendimento, que tem, cada quilômetro você tem um telefonezinho, colocar um ponto, um access point Wi-Fi ali. Aí o usuário tem uma conectividade. E eu não sei também quando é que vai chegar uma antena 5G ali também, né, para tudo. Assim, tem um custo, tem a questão de você operar, explorar comercialmente, né? Você vai colocar uma antena ali, que benefício a operadora tem ali? O que vai ter de banda de link ali? Porque ele vai colocar um 5G no meio da serra descendo, né? Isso foi uma das obrigações do governo para o 5G, né? Então, no leilão, para ele vender a banda do 5G, tinha a obrigação do 4G, onde não tinha, tinha que fazer a cobertura de 100% do 4G. Do 4G. Do 4G. Não faz sentido, porque daí ele pode até remover. E uma outra coisa que me veio aqui, né, esses dias a gente entrando também no projeto de cidade de Aruba, eu achei bem interessante, porque a gente estava falando muito de Wi-Fi, e tinha uma série de outros sensores que não eram Wi-Fi, mas que tinham outros protocolos, né, Zigbee, ICQ, LTE,
E aí eu nem sabia, mas os nossos dispositivos, eles são multiprotocolos. Isso é uma tendência cada vez mais receber outros, ele ser também um ponto, uma anteninha de recepção, não só do sinal de internet do Wi-Fi, mas também os... A ideia do Access Point da Aruba é não ser um ponto de acesso Wi-Fi, é ser um ponto de acesso. Que legal. Aí eu tenho, então, junto do rádio Wi-Fi, dos rádios Wi-Fi, eu tenho um rádio Bluetooth, eu tenho um rádio Zigbee e eu ainda tenho uma porta USB que eu posso colocar um rádio terceiro aí de outros protocolos, sei lá, LoRa, por exemplo. E eu consigo, então, usar o Access Point, que era somente Wi-Fi, agora como um ponto de agregação de outras tecnologias. Qual que é a vantagem? É eu não ter infraestrutura duplicada. Então, onde eu preciso passar cabo, colocar pontos de acesso Wi-Fi, aí para a fechadura que é Zigbee, eu tenho que passar cabos, pontos de acesso para comunicar com as fechaduras. Isso é até mais green, né? Até mais fácil em termos desde mão de obra a pontos de falha, né? A tudo isso, né? Não, isso é legal, porque quando a gente tava falando de cidade, a gente fala do interno e do externo. A gente falou muito do externo, da praça e tal, mas tem o interno, que a gente falou escolas, hospitais, né? E essa discussão surgiu no hospital, né? Porque você tem vários tipos de tag, né? Desde a pulseirinha, às vezes, do recém-nascido, até o tag para não roubarem o desfibrilador, ou porque me falaram que o enfermeira fica horas sem saber onde tá a cadeira de rodas. Ela perde tempo, em vez de o salário dela tá sendo pago para fazer atendimento à pessoa. Ela tá procurando uma cadeira. Ela tá procurando em qual andar está, ou em qual, se tá atrás de uma porta. Só que isso daí não é uma antena Wi-Fi que é muito caro. Até porque sobrecarrega essa rede. Então aí a proposta, no caso, era, poxa, vamos aproveitar o nosso produto, né, o nosso Access Point, e vamos colocar outros como receptor de outros protocolos. Então, não só para o cara fazer o autoatendimento ali no celular dele, né, porque ele pode preencher o autoatendimento, mas é o mesmo dispositivo que vai receber o sinalzinho dizendo geolocalização de onde está aquele dispositivo que a gente precisa. A gente tem uma solução dessa de localização, ela é muito utilizada em hospitais, né? Então, para não perder os dispositivos, a gente coloca uma tag Bluetooth e eles se comunicam com o Access Point. No dashboard você tem a visibilidade onde está cada equipamento e tudo mais. Mas o ponto que você falou foi muito legal, porque quando lançou a tecnologia e tal, e a gente foi conversando com os hospitais, o discurso que eu fui inicialmente era por causa da segurança, o roubo da cadeira de roda, o roubo do desfibrilador. O cara virou para mim, um dos clientes lá no hospital virou para mim e falou assim, cara, eu vou te falar a verdade, segurança não é meu roubo, não é minha maior preocupação. Tem seguro, ele falando assim, tem seguro, isso é um prejuízo? Dá trabalho? Dá. Sabe qual que é o meu maior problema? É a logística, é o que você comentou. Tem um cliente nosso que ele falou assim, cara, para achar um equipamento para manutenção preventiva, o pessoal da engenharia clínica às vezes demorava 10 horas para achar o equipamento, 15 horas para achar o equipamento. Com a localização ele demora 15 minutos, ele sabe onde está. Porque não é o nosso. A gente que é uma empresa de logística, no caso da distribuição, SkillSource, a gente está acostumado a dar endereço para tudo, colocar tagzinho em tudo. Talvez a gente nem precisasse de um tag, mas, cara, são médicos, são enfermeiros, que estão com o mindset deles ali. Tem administração hospitalar, tem tudo isso, mas, gente, não é o core. Então, você tem que facilitar o core. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para isso, para facilitar o que não é o seu core business, mas o seu core service, né? O seu serviço core, que no caso de hospital numa escola dar aula, né? Saber, às vezes uma porta tá aberta, tá fechada. Poxa, isso é importante, né? Não, esse é um outro ponto bem legal também, porque no final, para 99% da população, ele não quer saber se é 5G, se é 6 GHz, se é 5, se é 12, o que é. Ele quer que funcione. Ele quer que funcione rápido, né? Rápido e bem. Né? Ele ele tá com foco em outra coisa, tá com foco no trabalho dele. A conectividade é um meio para que funcione. Tem que ser invisível no final. Exato, contas, né? é uma caixa mágica. Só vai lembrar se deu problema. Se lembrar é porque tá errado. O maior elogio que a gente tem é quando não tem, ninguém fala nada. Isso é ótimo. Você sabe que não tá dando problema. Agora cá pra nós, hein? Ficar 10 horas pra achar uma máquina. Cara, que diabo de máquina bem escondida é essa? Imagina o que eles não pediram pra São Longuinho
o que teve de gente pulando nesse hospital depois de achar essa máquina. Gente, é muito doido, né? Esse papo vai embora, tem muita coisa legal, tem muita pergunta pra fazer. Calma, respira aí. Vai lá fazer um xixi e volta, mas dá pausa. A gente vai estar aqui esperando você, tá bom? E volta. Quero perguntar um negócio seguinte. A gente já falou um pouco, né, de segurança, a gente tava falando aqui sobre onde essa... Mas como que a segurança é abordada numa cidade inteligente? Você comentou aí, né, falou de IoT. E é isso, é muito ponto de acesso, né? Coloquei um chip na minha lâmpada. Minha lâmpada aqui agora é inteligente. Alexa, oi Alexa. Oi Siri. Faz um café pra mim, acende a luz, apaga a luz. A gente vai achando isso tudo legal, mas cada chipzinho novo, até a geladeira com inteligência, o sofá daqui a pouco, tudo com um chip, tudo vira uma nova possibilidade do cara acessar, invadir. E é louco, parece que é louco que a gente tá falando. O cara, quer dizer que o cara entrou na minha rede pelo aspirador de pó. É possível. Como é que faz pra proteger isso? A gente começa a ficar apavorado, daqui a pouco a gente vai pôr fogo em tudo. Tem um caso que eu gosto de contar. Quem já me conhece já ouviu essa história umas 200 vezes, mas tem um caso de um cassino em Las Vegas que ele foi invadido pelo sistema de automação do aquário. Tinha o Wi-Fi no aquário que cuidava lá de temperatura. O aquário lascando nossa vida de novo. O aquário, além de roubar o sinal, ele dá acesso. É sobre E não tem um aquário, gente. Resumindo, não tem um aquário. E o hacker entrou e pegou informações de todos os apostadores, os high rollers, né? De Poker, coisa alta. Poker, coisa alta. Ele conseguiu puxar tudo. Não foi falado qual era o cassino e tudo mais, mas eles trabalharam com uma consultoria para mitigar o problema, né? Resolver aonde que teve a falha e trabalhar depois para... Tipo, é um ponto de mitigação ou isso tá mais na rede, no firewall, no IoT em si? O nosso dispositivo, o nosso produto aqui, ele é um dos... Ele tem alguma camada de segurança ou é indiferente? Tem, mas para o dispositivo, você diz o dispositivo pessoal, celular ou computador? Não. O ponto de acesso. O access point. Você tinha o aquário. Tanto o dispositivo IoT podia ter segurança. Minha pergunta, talvez o nosso access point e talvez lá o firewall, né? Que eu não vou entrar nisso aqui, né? Que é um outro dispositivo de rede que protege, né, o armazenamento e processamento de dados. A gente ali como, né, fornecedor de equipamento de rede, a gente tem uma camada adicional nessa proteção? Tem. Então, além de um firewall de borda, por exemplo, que ele vai ficar entre a sua rede interna e a saída, mas se o usuário acessou o aquário, ele já está dentro, né? O que a gente fornece? Dentro de cada access point, ele já tem um firewall com visibilidade até de aplicação. Então, eu consigo criar regras baseadas em aplicação. Então já é uma primeira camada de segurança, né? Então eu posso falar o que ele pode acessar, o que ele não pode acessar. E o que a gente recomenda? É que as redes elas trabalhem numa arquitetura chamada de Zero Trust, né? Confiança zero. Basicamente você não dar acesso sem saber quem é a pessoa, o que ela faz, de onde ela vem, tudo. Puxar a capivara inteira dela, né? Então, qual que é a ideia? Isso é uma arquitetura proposta aí pelo NIST, né? Então, que é como se fosse o Inmetro lá dos Estados Unidos, e eles têm um paper, né? Zero Trust Architecture. Além disso, eu tenho Zero Trust Applications também, que faz toda a parte de criptografia entre aplicações. A gente consegue ver isso quando você entra na internet, no browser, que tem o HTTPS. Sim. Então esse tráfego ele é encriptado. Mas e para aplicações e para devices que não estão suportando isso? Então a gente trabalha com o Zero Trust Network. Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, visibilidade. Então a gente sempre fala, você precisa saber o que está entrando na sua rede, o que está conectando. Se é um IoT, se é um computador, se é um tablet, se é um celular, enfim. O que quer que seja. Isso já é inteligência artificial trabalhando a favor da gente ou não? Também. Então, no perfilamento, a gente já usa um pouco da inteligência artificial de machine learning até para alimentar a base de perfilamento dos dispositivos. Tá? Então, você precisa saber o que está conectando na sua rede. Depois disso, você precisa autorizar a pessoa ou não, ou o dispositivo, né? O cara crachá.
Ah, você pode, você não pode. E aí eu vou, baseado em quem pode ou não, na identidade, no contexto que essa pessoa se encaixa, né? Então, quem ela é, qual grupo ela pertence, qual dispositivo que ela está acessando, da onde ela está acessando, que hora do dia, que dia da semana ela está acessando. Eu montando esse contexto eu autorizar, eu dar a permissão mínima necessária para o que ela precisa fazer de acesso à rede. Não mais do que ela precisa. Então, uma câmera. Identifiquei que é uma câmera, utilizei o melhor método de autenticação que a câmera suporta. Eu não preciso usar o melhor método no planeta, por quê? Porque não vão ser todos os devices que vão suportar. Né? Assim, mas se a câmera, no caso, ela tiver um upgrade, eu troquei o modelo, ou mesmo ela suportou um modelo, aí eu atualizo os meus métodos de segurança. Mas vamos lá, então, eu identifiquei a câmera, autorizei a câmera, vi que é uma câmera, tal, né? Autentiquei. Qual é a permissão que eu vou dar? Cara, essa câmera ela só tem acesso ao DVR. E da mesma maneira, o DVR ele só tem acesso a outros DVRs e a câmera. A câmera não precisa ter acesso ao aquário. O aquário não precisa ter acesso. Né? Ele não precisa ter acesso à base de dados de usuários. Ele não precisa ter acesso. Esse cassino não era Zero Trust. Não era Zero Trust. Não tinha nossos dispositivos. Então, Mas da mesma maneira, entre funcionários. Então, o pessoal que é do marketing não precisa ter acesso à folha de pagamento, ao sistema onde tem a folha de pagamentos do financeiro. sim. Quem é do RH só tem acesso ao drive, aos sistemas, aplicações do RH e assim por diante. E a internet. E aí é o nosso, né, inteligente produto Access Point, que não é só um ponto de acesso, que ainda faz toda essa autenticação inteligente de saber que aquele dispositivo ele é um sensor, ele só pode olhar o aquário e a base onde grava os metadados dos peixinhos. Isso, o Access Point e o sistema de autenticação de usuários, né? De acesso, de segurança de acesso à rede. Que legal. Legal. Que legal. Você viu? Que E aula. tudo isso só é possível com os produtos da Aruba Networks. Exatamente. Você quer mais informações sobre os produtos? Clica no link que está aqui na descrição e aponta o celular para o QR Code. A gente deixa o link por quê? Porque às vezes a pessoa está assistindo no celular. Cara, isso acontece comigo tantas vezes. Não tem link, está vindo pelo celular. Fala, aponta o celular no QR Code. Eu falo, como? Eu odeio isso. Me acha, o que eu faço? Eu pego um espelho? Não tem o que eu fazer. Então deixa o link. Gente, que papo legal. Bom, pra gente ir se encaminhando pros finalmente, queria só fazer uma última pergunta aqui, que é muito importante. A gente sempre vem falando aqui sobre o que tem de mais novo na tecnologia. E é isso que atrai a gente aqui assistindo, né? Pô, as curiosidades. Pô, isso que novidade, que legal, nunca tinha ouvido falar. Mas a gente tá falando de uma das pontas. E a exclusão digital? E a galera do outro lado, que não tem acesso a nada, como é que a tecnologia pode ajudar isso? A gente tava falando aqui que, pô, a gente tá falando que tem locais, cidades que estão em 2030 já, e tem gente que ainda tá na década de 90. Como que a tecnologia pode ajudar a diminuir a exclusão digital? Que doido isso, né? Porque a própria tecnologia é a exclusão digital, quando não tem acesso. Eu acho que aí não é um papel da tecnologia, nem necessariamente da indústria. A indústria faz e não faz, né? É natural, as coisas vão barateando. É o que, né? Você falou, para colocar 5G você tem que iluminar com 4G. Então o governo põe essas diretrizes. E aí, de novo, é um trabalho importante do setor público de abdicar de algumas coisas em favor de outras, o que é muito difícil, porque onde tem que estar a melhor tecnologia nos polos econômicos, né? Que estamos privilegiados em Moema. Então, é natural que as coisas cheguem aqui primeiro. Mas por que vai ter ou internet tão rápida, ou um serviço, alguma coisa no extremo da cidade? Então, assim, a exclusão digital, ela existe. Eu não acho que é um papel... Lembra, a tecnologia, ela é só um meio, ela não é protagonista de nada, sabe? Ela é só uma forma. Então, como é que ela vai ajudar? O dia que alguém decidir priorizar, né, a inclusão por si só, priorizar o acesso numa área que não tem, priorizar, né, um serviço que às vezes a gente olha, saneamento não dá Ibope, mas o Brasil é um problema, a tecnologia ajuda, claro que ajuda, né, os níveis de reciclagem não dá tanto Ibope, mas ajuda, né, então, quando a gente decidir priorizar outras coisas que não seja só o econômico, ou que a gente entenda que a priorização dessas outras coisas indiretamente impacta no econômico, traz mais investimento, traz pessoas
querendo morar naquela cidade, traz outro tipo de capital, traz pessoas ao longo tempo mais preparadas. Mas assim, a exclusão digital existe, ela é latente e ela tem que ser aplacada. E tem que ser proposital. Por isso que eu acredito tanto no poder público. É um agente de mudança. E é quem vai fazer isso. Não, e assim, a gente tá falando muito do outro lado, né? Mas falar um pouquinho de coisas boas. O próprio programa de cidades inteligentes do governo, ele dá incentivo para diversas cidades. Hoje acho que tem mais de 40 cidades já com selo de cidade digital. Aí você tem cidades grandes como Curitiba, não sei o quê, mas você tem muitas cidades, por exemplo, no Nordeste, onde você tem uma situação mais pobre, Precária, de pobreza, precária, e é onde você está levando esses serviços de inclusão. E a inclusão é como a Rafa falou, se você for ver, não é só conectividade, mas é acesso a serviços, utilizar essa inteligência para melhorar a qualidade de vida, então no saneamento, na saúde, tudo mais, câmeras, trânsito e tudo mais, segurança. Eu estava vendo até um estudo uma consultoria da McKinsey. Eles estavam falando que essa jornada para a cidade digital ela pode aumentar os indicadores de 10% a 30% de qualidade de vida, de educação, de saúde. Cara, é muita coisa. Então, a gente falou muito também que falta investir o básico, né, antes de ir para a cidade digital, mas também tem muita coisa que é paralelo. Né? Se você começar do básico já com essa inteligência, você já tem uma jornada já bem melhor desenhada. melhor desenhada, a questão do plano piloto. Né? Foi uma tecnologia só de você tomar uma decisão baseada em dados, né? Por exemplo, como as pessoas se deslocam, seja aqui em São Paulo, seja no área. Você tem dados. Você consegue coletar por onde está indo os celulares das pessoas. Você consegue ver quais sistemas que ela... Isso só falando do nosso ponto de conectividade, né? Como você pode fazer um Sense, como você pode pedir um aplicativo de global, mas ela não tem. Mas você pode pôr um totem de atendimento, mas você pode pôr a pessoa que faz o... Tô pensando, eu sei que é impossível. De repente, o agente de saúde que já tem ali fazer um mini censo na cidade, eu não sei. Mas a tecnologia, ela tá aí. Só de a tecnologia permitir a coleta, o tratamento e a visualização desses dados para tomar decisão, ela já determina. Porque até esses dias, né, até ter essa questão de dados, a gente dependia, né, de, sei lá, de entrevistas e tal. Hoje não, hoje você pode coletar dados e falar assim, eu vou decidir construir um posto de saúde ali. A tecnologia está indiretamente envolvida nessa decisão, né? Então, ela tomar decisões baseadas em dados, seja qual for a decisão, ou seja qual for a forma de compilar e tratar esses dados, ele é um trabalho que a tecnologia está presente. Então, acho que é o mais importante a gente poder tomar, né, não baseado em dados e fatos, que é o que a gente faz no mundo empresarial, né? É o que a gente tenta transmitir. Exato. Também. Isso é muito legal, e aí eu gosto, porque olha como que a gente encerra bonito. A gente dá toda a volta e a função primordial da tecnologia é melhorar a vida das pessoas, né? Exato. No fim das final contas, das contas é sobre isso que a gente tá falando. É facilitar a vida, tornar ela mais tranquila, você ajudar no seu trabalho, na sua vida pessoal, que seja. É isso. Gente, que papo legal conversaram aqui comigo. Rafaela Silva, diretora de vendas da HPE Aruba aqui nesse Consorce, e André Rezo, que é Consulting System Engineer na HPE Aruba. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Agora o microfone é de cada um de vocês. Deem a sua mensagem final para quem está nos assistindo até agora. Pode ser só um beijo também. Fala, gente, um beijo. Beijo, um abraço a todos. Obrigado pelo prestígio de quem assistiu até aqui. Espero que a gente tenha ampliado os horizontes ou pelo menos dado algumas risadas. E obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, eu queria agradecer a audiência, todo mundo que nos acompanhou até aqui o final. E contem com a gente, contem com a Aruba, tá? Precisando de soluções de acesso, de tecnologia, de segurança, podem contar com a gente. Estamos à disposição. Legal, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por esse papo que foi uma delícia. E é isso. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Manda, encaminha. Tem que falar, né, gente? Vocês estão aqui comigo até agora. Curte, compartilha, manda para seus amigos e vamos ampliar essa rede de inteligência e tecnologia. Muito obrigado, sou Alberto Viçoso e a gente se encontra aqui no próximo Scancast.